E aí, eu sou o Yu. Deixe seu like e se inscreva para novos vídeos. A história começa mostrando um garoto correndo desesperadamente. Ele nos conta que toda manhã ele tem o costume de encontrar com uma certa pessoa, então o garoto vai até uma quadra de basquete. E quando ele ia revelar quem era essa pessoa, o cara acaba levando uma bolada na cara. A garota vai até ele pedindo desculpas, explicando que estava treinando seus passes e acabou acertando ele sem intenção. Ela começa a passar a mão na testa dele perguntando se está doendo. Ele todo envergonhado nega. Então ela dá um Kit Kat como pedido de desculpas. E obviamente o cara aceita. Depois disso, o protagonista nos conta que estuda em um colégio particular famoso pela tradição nos esportes, e depois que terminou o ensino fundamental, entrou para o time de badminton do ensino médio. Ele sempre tenta ser o primeiro a chegar nos treinos de manhã, porém a Shinatsu Kano do time feminino de basquete sempre chega antes dele. Independente de como está o tempo, ela sempre está lá treinando seu basquete, então o protagonista nos conta que ela é a pessoa que ele gosta. Mais tarde, a escola já está cheio de grupos de pessoas praticando esporte, e enquanto isso, o prota está se lamentando pois queria muito se casar com Shinatsu. Seu amigo pergunta que papo de casamento é esse. Ele conta que depois de casados, poderia estar com ela todo o tempo. Seu amigo comenta que o Taiki não tem coragem nem de chamar ela para sair, até porque Shinatsu é uma grande promessa do time de basquete, e também é muito carismática onde tem tudo para fazer bastante sucesso, sendo popular dentro e fora do colégio. Já o protagonista não se destaca muito no badminton, e está longe de ser popular. Seu amigo até faz uma analogia, dizendo que a garota é o time que sempre chega nas finais, já o prota é o time que nunca passa da primeira rodada. Ele revela que tem muitos motivos para falar com Shinatsu, pois sua mãe também já foi jogadora de basquete, e depois comenta que entende o lado do seu amigo Kyo, mas mesmo assim ele vai continuar tentando conquistar a garota. Então Kyo pede para que Taiki pelo menos tente ir para a segunda rodada, para fazer com que pelo menos ela se lembre do seu nome. Nesse momento uma conhecida chega e bate nos joelhos dele. Essa garota é uma amiga do fundamental, e nesse semestre ela entrou para o ensino médio. Depois dessa brincadeira, Taiki pede uma opinião à sua amiga, perguntando sobre o que deixa as garotas felizes. A garota já fica logo animada pensando que ele está gostando de alguém, então responde que primeiramente ele não pode ser um bobão, pois precisa passar a impressão de que é tranquilo e confiável, e por fim, comenta que ele precisa ter um corpo musculoso. Mais tarde, enquanto Taiki estava indo pro treino, ele acaba encontrando a Shinatsu sentada lendo um livro e aguardando a quadra abrir. O garoto fica fascinado com sua beleza, e em seguida fica motivado pois essa é a chance perfeita para falar com a garota. Porém, ele está bastante nervoso sem saber o que vai dizer, então tem a ideia de perguntar o que ela está lendo, mas ao perceber que Shinatsu estava focada lendo um livro sobre basquete, ele achou melhor ficar calado e não atrapalhar. Mas logo em seguida a menina espirra, então ele rapidamente oferece seu cachecol para ela, depois começa a tirar várias coisas da bolsa que protegem de resfriados, só que ele acaba percebendo que ficou muito afobado se deixando levar pela situação. A garota dá uma olhadinha para ele, e diz que está curiosa para saber o que mais ele tem na bolsa. O nerdão começa a procurar mais coisas, e Shinatsu começa a rir dizendo que era apenas uma brincadeira. Posteriormente, o garoto que começa a espirrar, então Shinatsu devolve o seu cachecol, pedindo para que ele tome cuidado e fique aquecido. O cara já fica imaginando que aquela situação parece de marido e mulher. Depois dela terminar de colocar o cachecol nele, o guarda chega entregando a chave da quadra. Então a garota se levanta para entrar, e diz para Taiki tomar cuidado para não pegar um resfriado. O garoto surpreso, pergunta como ela sabe o seu nome, então ela misteriosamente pede para que ele tente adivinhar, e em seguida diz que sua mãe era ótima. É aí que ele nota que sua mãe tinha escrito o seu nome no cachecol e por isso Shinatsu sabia o seu nome. Já na próxima cena, Taiki está praticando, então um dos seus companheiros pede para que ele pegue um pano úmido. Enquanto ele faz isso, o cara está felizão por Shinatsu ter falado o seu nome, e fica motivado em pegar o contato da garota. Quando estava voltando, ele vê Shinatsu conversando com o técnico de basquete, e sua amiga Ina percebe que ele estava babando por Shinatsu, e diz para ele se colocar em seu lugar. Taiki fala que não era nada disso, só ficou curioso pois parecia importante. Então Ina brinca dizendo que certo dia viu Shinatsu andando com um garoto. Taiki cai facilmente na brincadeira dela, fazendo ela perceber que ele gosta da Shinatsu. Depois disso, quando já estava na hora de ir embora,
Taiki percebe que acabou esquecendo sua toalha no ginásio. E quando chega para pegar, encontra novamente Shinatsu treinando. Ela percebe a sua presença e eles começam a conversar. Ele comenta que não é bom exagerar com o treinamento. A garota concorda, mas relata que naquele momento estava precisando se distrair. Então ela joga a bola em Taiki chamando ele para praticar com ela. Os dois começam a jogar, e o cara literalmente foi amassado pela garota. Taiki pede uma pausa pois já estava acabado. E enquanto isso, ele conta que sua mãe também jogava basquete, e ele costumava jogar com ela antigamente. Shinatsu também revela que sua mãe praticava basquete e as duas também jogavam juntas. Ela pergunta se Taiki nunca cogitou jogar basquete, mas ele responde que nunca se deu bem com esportes coletivos, pois afinal ele gosta muito de praticar o badminton. Taiki pergunta se ela tem o costume de praticar mesmo quando as aulas acabam, pois conta que há um ano atrás, em um dia que não tinha treinos na escola, ele resolveu dar uma passadinha no ginásio, mas quando abriu a porta, encontrou Shinatsu sozinha praticando e chorando ao mesmo tempo, e pelos boatos ficou sabendo que ela não tinha conseguido se qualificar para o campeonato nacional. Então, ao ver a determinação da garota, ele conta que isso deixou mais determinado. Shinatsu fica envergonhada e diz que tinha esquecido disso, mas nesse momento chega o guarda dizendo que já está na hora de ir para casa. Enquanto arrumam as coisas, os dois acabam pegando uma bola de basquete ao mesmo tempo, criando um climinha entre os dois. No outro dia, Taiki acorda e sua mãe já tinha preparado seu almoço para levar para a escola. Ele percebe uma revista onde tinha foto da Shinatsu. Sua mãe pergunta se ele a conhece, contando que antigamente ela mais a mãe da garota jogava juntas no time de basquete. Taiki fica impressionado, percebendo que é uma ótima desculpa para iniciar uma conversa com a garota. Ela continua contando que ainda se falam de vez em quando, porém revela que a família da Shinatsu vão morar em outro país. Nesse momento o protagonista começa a juntar os pontos, percebendo que tudo faz sentido agora, então ele sai correndo desesperado, se perguntando se Shinatsu vai realmente deixar que isso aconteça, pois todo esse tempo a garota tem se esforçado muito, sendo sempre a primeira pessoa a chegar nos treinos. Quando ele chega no ginásio, a garota realmente estava lá. Ele grita para que ela não desista de ir para o campeonato nacional, explicando que aprendeu com ela sobre o que é trabalhar duro todos os dias para alcançar um objetivo, e não desanimar mesmo depois de perder. Em seguida ele revela que está sabendo que ela vai mudar de país, porém a Shinatsu responde que isso não é verdade, pois apenas sua família que vai se mudar e ela vai ficar na casa de um conhecido. Envergonhado, Taiki percebe que novamente ele se afobou. Ele pede desculpas e se retira, mas ela continua dizendo que ficou dividida na sua escolha, pois vai se sentir sozinha e ter que ficar longe de sua família. Mas depois da conversa que teve com ele anteriormente, ela se lembrou do quanto queria ir para o campeonato nacional, e assim decidiu ficar. Então ela agradece o Taiki, dizendo que tudo isso foi por sua causa, e chama ele para jogar mais uma vez qualquer dia desses. No dia posterior, Taiki está em sua cama envergonhado, pois falou muitas coisas constrangedoras, ficando aliviado que hoje é domingo e não vai precisar ir pro treino. Quando ele desce para a sala, acaba tendo uma surpresa, encontra Shinatsu em sua própria casa. O cara fica sem entender nada, e sua mãe conta para ele que a partir de agora, a filha da sua amiga vai começar a morar com eles. Então depois disso, Shinatsu agradece eles por deixar ela morar na casa, e todos da família desejam boas-vindas a ela. A garota trouxe até um presente como agradecimento. O pai do prota fica impressionado em como ela é bonita, já Taiki continua confuso com tudo isso, afinal ele já ficava nervoso vendo ela com uniforme escolar e agora vai poder ver ela até de pijama, ou até mesmo cozinhando. Depois disso, ele continua desesperado em seu quarto, e a gente fica sabendo que Shinatsu vai morar com eles durante 2 anos até se formar. Enquanto isso, a garota bate em sua porta para avisar que sua mãe mandou ele ir tomar banho. O garoto tenta disfarçar seu nervosismo, pois afinal ela tinha acabado de sair do banho e estava muito linda. Ele responde que vai apenas terminar de ler e já está indo, mas nesse momento ela se aproxima curiosa com o que o protagonista está lendo. O cara envergonhado oferece sua revista para ela ler, se distanciando, pois se ela se aproximar muito Taiki vai acabar surtando. Shinatsu fica olhando para ele fixamente, e diz que está feliz pois mesmo
mesmo que seja estressante morar na casa de outra pessoa, ter alguém por perto que ela já tem um certo costume é reconfortante e a deixa mais tranquila. Depois disso ela se retira com a revista. Enquanto se prepara para tomar banho, ele fica pensativo se é apenas ele que está nervoso com essa situação ou se a Shinatsu também está nervosa por estar morando com um garoto da sua idade. Quando ele chega até a banheira, já logo imagina a garota, pois ela estava no local há pouco tempo, mas em seguida ele se sente um idiota por estar nervoso com essas situações. Depois disso, ele está praticando, e seu amigo, que já está sabendo de tudo, nota que Taiki não está escondendo sua felicidade, então pede para que ele não deixe os outros saberem que Shinatsu está morando com ele, pois afinal, a garota é muito popular, e se seus admiradores descobrirem isso, podem acabar querendo descontar no Taiki. Enquanto treinam, seu amigo fala que Taiki é um cara de sorte por estar morando junto da garota que gosta, e afirma que talvez consigam sair juntos algum dia, porém Taiki discorda, explicando que Shinatsu só escolheu ficar no Japão por causa do basquete, então ele não pode atrapalhar o sonho dela, e ao ver Shinatsu tão determinada, ele decide que também vai pro torneio nacional. Seu amigo diz que não vai ser tão fácil assim, pois poucas pessoas do primeiro ano conseguiram ir pro torneio nacional. O prota concorda, porém mesmo assim ele vai tentar. Kyo faz uma pausa enquanto Taiki continua treinando. Ina chega e percebe a determinação de Taiki, ficando surpresa ao saber que ele vai tentar ir para o torneio nacional este ano, mas ao mesmo tempo Ina fica se perguntando se Taiki realmente vai conseguir esse objetivo. Kyo responde que quem acredita em si mesmo acaba sendo os mais fortes. Já à noite, Taiki não para seus treinamentos e está malhando. O cara já está exausto, porém mesmo assim acha que precisa continuar treinando para conseguir alcançar seu objetivo. Mas nesse momento Shinatsu vê ele, então pergunta o que ele está assistindo. Ele conta que alguém o filmou jogando, e ele estava vendo. A garota também quer assistir, mas ele não deixa achando que é algo muito constrangedor. Mas ao ouvir ela falar que gosta de ver ele treinando, Taiki acaba cedendo. Enquanto ela assiste, fica impressionada com as habilidades do garoto, achando que ele é muito rápido. Taiki discorda, explicando que precisa ser mais veloz e preciso nos seus golpes, ou senão, ele não vai conseguir ir pro torneio nacional. É aí que ele percebe que fez cagada, pois sua intenção era de contar isso para ela depois que tivesse algum progresso. Ela pergunta se ele realmente vai tentar ir pro torneio. Ele todo envergonhado confirma, e fica se sentindo um idiota por estar todo tímido na frente dela. A garota sai para buscar algo, e em seguida volta entregando uma tornozeleira de presente, explicando que fez isso quando decidiu ficar no Japão, e obviamente Taiki aceita, colocando a tornozeleira em sua perna. Como ele estava apertando muito e podia ficar sem circulação, Shinatsu começa a amarrar para ele, pedindo para que ele se esforce para conseguir ir pro torneio nacional também. Depois de colocar, ela mostra que tem uma tornozeleira igual, e se retira desejando boa sorte a ele. Depois disso, o cara fica mais determinado e ao mesmo tempo preocupado, pois se continuar assim, ele vai acabar se apaixonando ainda mais por ela. Então a partir de agora, ele decide fazer 30 abdominais cada vez que tiver algum pensamento que tire seu foco. No dia seguinte, o cara já está fazendo os abdominais, pois provavelmente teve algum pensamento estranho. Ina pergunta se aconteceu algo entre ele e a Shinatsu, fazendo o cara acertar a testa em sua própria perna. Então ela pergunta o que aconteceu, mas Taiki fica dizendo que não rolou nada. Ele começa a ficar preocupado, pois se Ina descobrir que eles estão morando junto, vai ser um inferno, afinal Ina é muito da zoeira. Eles acabam encontrando Shinatsu, e quando ela ia dizer que Taiki esqueceu sua carteira em casa, ele dá um grito para Ina não ouvir isso. Mas isso acaba fazendo Shinatsu entender errado a situação e sai de cabeça baixa, deixando Taiki se perguntando se ele foi muito grosso com a garota. Depois de saber da história, Kyo fala que Taiki deveria ter contado para Shinatsu que queria manter em segredo essa situação, mas ele não teve coragem. Kyo explica que se Taiki não for claro com a Shinatsu sobre essa situação, a garota pode acabar achando que ele não gosta de morar com ela. Enquanto isso, um dos seus professores pede ajuda deles, e em seguida pede ajuda das duas garotas que estavam passando por lá por acaso. Enquanto carregam as cadeiras, o prota fica pensativo pois precisa achar uma forma de explicar tudo para Shinatsu, afinal Taiki não deseja que ela ache que ele não quer morar com ela. Ele então tenta puxar assunto, mas Shinatsu age toda fria com ele, como se não o conhecesse, deixando Taiki pensativo achando que ela tenha percebido e começado a fingir que não o conhece. Já Ino tá toda empolgada ao perceber toda essa situação. Em seguida ela pergunta a Shinatsu se ela tem namorado. Ela nega. Em seguida Ina pergunta se ela não deseja um, pois assim vão poder voltar para casa juntos
juntos e passar o tempo juntos. Ela responde que hoje seu único foco é apenas o basquete, o que deixa Ina preocupada com o prota, pois estava apenas tentando ajudar. Depois de terminarem, um dos professores chega dizendo que ficou sabendo pelo treinador do prota que o Taiki está se saindo muito bem nos treinos, e se continuar assim, vai poder competir em nível colegial. Ele fica bastante feliz, e ao olhar para Shinatsu, percebe que ela já estava se retirando. Ina pergunta para Kyo o que está acontecendo, pois Shinatsu aparentemente parece odiar o Taiki, porém Kyo apenas responde que eles parecem um belo casal. Enquanto prática, ele fica novamente pensativo, pois não deseja que Shinatsu fique com raiva dele. Ele vai até a garota perguntando se está tudo bem. Ela pergunta se ele não estava fingindo que não se conheciam. Taiki se desculpa por começar a agir assim do nada, explicando que morar com ela o deixa meio inibido, e como ela é bastante popular, as pessoas podem começar a fazer fofoca e eles não vão conseguir treinar direito. A garota, surpresa, pergunta se ele começou a agir assim só por causa disso, explicando que ela estava achando que ele começou a agir dessa forma por causa que gostava da Ina, pois afinal, ele até fingiu que não se conheciam na frente da Ina. E Ina também perguntou se ela tinha namorado. Então tudo isso levou Shintazu a pensar dessa forma. Então foi por isso que Shinatsu começou a se afastar, para não atrapalhar o relacionamento dele com a Ina. Nesse momento o prota percebe que Shinatsu fez tudo isso tentando ajudar ele. Então Taiki começa a rir dizendo que isso tudo é bobagem. E enquanto ele explica, Ina ouve tudo de longe. Mais tarde, o treinador explica que as eliminatórias estão chegando, e o campeonato interno começa a semana que vem. Kyo explica que o torneio nacional ainda está longe, e que não vai ser nada fácil se qualificar para ele, onde até mesmo vai ter que derrotar um grande jogador chamado Ariu, que ficou em terceiro nas qualificatórias regionais. Enquanto conversam, percebem que o local está mais cheio do que o de costume. Então Kyo explica que eles vieram ver a Shinatsu. A garota anda ganhando mais fãs a cada ano que passa. Além dela, também vieram ver a Ina, que faz belas apresentações. Enquanto duas meninas conversam, elas contam que o pai de Ina era da equipe nacional de ginástica e era muito bom no que fazia. Já a Ina vai até o protagonista e pergunta o que ele estava olhando. Depois fica brincando dizendo que entende ele se sentir atraído por coisas lindas. E ao se virar ele vê que Shinatsu observava tudo. Mais tarde na ida para casa, ele está pensativo, pois ver aquele tipo de coisa pode dar a ideia errada para Shinatsu. Nesse momento Ina chega, dizendo que está indo na mesma direção que ele, pois um quiroprata famoso abriu um consultório perto da casa do prota. Taiki já começa a ficar preocupado de Ina ver Shinatsu entrando na casa dele, então manda ela se apressar para ir nesse consultório. Porém no meio do caminho, a garota fica parando em tudo quanto é canto. Ela para até ir a uma loja de doces, e para apressar, o prota decide pagar para ela, mas ela recusa explicando que não pode comer isso, pois iria ultrapassar a sua cota de calorias diárias, explicando que não pode engordar nem uma grama porque pode atrapalhar seus movimentos. Taiki comenta que achou essa atitude dela muito legal, e só o fato dela não comer o doce já é algo muito louvável, e por fim diz que ela é uma garota incrível por competir em um nível tão alto. De volta ao caminho, Ina comenta que ele é incrível, pois viu ele conversando com a Shinatsu, que é uma garota super popular. Ina diz que se ele precisar de ajuda pode contar com ela, pois como sua melhor amiga, ela está torcendo por ele. Nesse momento, o prota olha para trás e vê a Shinatsu junto do Ariu, o cara que ficou em terceiro nas qualificatórias. Taiki já começa a ficar preocupado com aquela cena, e Ina tenta acalmar, dizendo que provavelmente eles são apenas amigos, e estão apenas voltando do colégio juntos, igual eles estão fazendo. Taiki tenta se acalmar e enxergar a situação dessa forma, então segue seu caminho para casa. Porém no outro dia, ele novamente vê Shinatsu e Ariu juntos. Ina novamente pensa em algo para falar, e diz que é normal eles conversarem, pois são da mesma sala e sentam um ao lado do outro além de serem representantes de turma. Mesmo após ouvir isso, Taiki continua preocupado. Então Ina lembra ele que Shinatsu disse que só queria saber de basquete e nada mais. Ele se lembra disso, porém não consegue controlar seu ciúme. Mais tarde eles estão praticando. Enquanto o treinador mais um cara conversam, o treinador diz que Ariu se destaca entre os outros, pois tem um grande potencial para competir em nível nacional. Porém ele também fala que está muito otimista com o Taiki. Depois disso, Shinatsu acaba deixando a bola de basquete escapar, e ela acaba parando na frente do protagonista. Ele todo tímido devolve a bola para ela e se retira, mas nesse momento ela pergunta que horas o treino dele termina, explicando que esqueceu a chave de casa e precisa de ajuda para conseguir entrar. Porém Ariu interrompe a conversa, chamando a garota por um apelido e
perguntando se ela tem um cronômetro sobrando. O fato dele ter chamado a garota por um apelido deixa o Taiki nervoso, pois nunca viu ninguém chamando ela de Shi. Já à noite, ele volta para casa correndo e morrendo de ciúmes daquilo tudo, se perguntando se eles realmente são apenas amigos ou tem algo a mais entre a relação dos dois. Ele percebeu que Shinatsu não se importava do Aryu chamar ela dessa forma. Ele chega até sua casa, se jogando no chão cheio de dúvidas, mas percebe que não adianta ficar remoendo isso, pois ele nunca será da mesma turma que ela, e mesmo se ela aceitasse que ele a chame de Shi também, ele não iria conseguir fazer isso pois ficaria com vergonha. Ele percebe que se eles não morassem juntos e estivessem tão próximos, ele não estaria sofrendo tanto. Nesse momento a garota chega, fazendo ele levar um baita susto. Posteriormente ela senta ao seu lado e comenta que ele chegou rápido em casa, mas enquanto ela fala, Taiki continua com muitos ciúmes e diz que vai sumir para o seu quarto, mas a garota o agarra pedindo para que ele espere, então diz que precisa perguntar algo a ele, na qual é uma pergunta bastante embaraçosa e se ela estiver errada vai morrer de vergonha. Então ela pergunta se ele veio correndo para casa apenas porque sabia que ela estava sem chave e tinha saído primeiro que ele da escola, e por isso queria chegar primeiro em casa para não deixar ela esperando. Taiki fica surpreso em como ela percebeu isso, notando que a garota está prestando bastante atenção nele, o que o deixa bastante feliz. Ela continua dizendo que se foi isso mesmo que aconteceu, isso a deixou bastante feliz, mas Taiki envergonhado, mente dizendo que ela estava errada, pois ele apenas resolveu aproveitar e se exercitar no caminho para casa, então ele diz que vai correr mais um pouco. Enquanto corre, ele reflete que morar junto com ela está começando a afetar ele, e que ele não pode mais ficar sentindo tanto ciúmes pois senão vai acabar enlouquecendo, além de que ele precisa focar no campeonato interno. No outro dia ele está como sempre nos seus treinamentos, onde até agora não perdeu nenhuma partida contra os novatos, mas isso porque ainda não enfrentou nenhum veterano. Eles notam que o Aryu também ainda não perdeu. Seu amigo pergunta o que está rolando entre a Shinatsu e o Aryu, mas Taiki responde que não importa o que esteja rolando entre eles, porque isso não vai afetar ele. Eles novamente vê os dois juntos, o que já faz o prota querer trocar de caminho. Eles ficam de longe ouvindo a conversa, onde Shinatsu deseja boa sorte para Aryu na competição, o que deixa Taiki com ciúmes. O outro garoto que estava com eles comenta para Aryu que ele e Shinatsu são bastante amigos, pois estão sempre juntos, mas ele explica que apenas senta ao lado dela. Enquanto isso, Prota está derretendo de ciúmes. Aryu continua dizendo que eles apenas têm cabeça para o esporte nesse momento, mas acha legal ver uma garota tão dedicada como ela. Logo em seguida, seu próximo rival nos treinos acaba sendo bem o Aryu, e obviamente esse não era um bom momento para enfrentar ele. A partida entre os dois começa insana, mas Aryu consegue marcar. Todos param para ver essa partida, mas Aryu está em vantagem pois tem mais experiência e é o seu senpai, então estão em níveis diferentes. Seu amigo reflete que deve ser difícil para Taiki enfrentar um adversário que é tão amigo da pessoa que ele gosta. A partida entre eles continua muito insana, mas com Aryu conseguindo se sobressair de pouco a pouco. Enquanto isso, Shinatsu observa tudo de longe. Em seguida a partida acaba, com a vitória do Aryu. Seu amigo vai até ele preocupado, mas percebe que Taiki foi mais motivado para se tornar ainda melhor. Ele volta para o segundo round, porém na hora que ele estava amarrando seu cadarço, se lembra da tornozeleira que Shinatsu deu para ele, assim fazendo o garoto ficar ainda mais motivado. Então começa o segundo round, agora com Taiki conseguindo acompanhar os movimentos do Aryu, o que deixa geral impressionados. Porém no final, ele ainda perdeu, mas dessa vez foi uma partida digna. Mesmo assim, Taiki ainda está frustrado por ter perdido, mesmo sabendo que seria bastante complicado vencer dele. Enquanto isso, o cara ouvia tudo de fora, e comenta para seu parceiro que quem ficou frustrado foi ele. Enquanto volta para casa, ele fica pensativo de como pode melhorar para conseguir vencer o Aryu. Então Shinatsu aparece toda animada, pedindo para que ele a siga. Ela o leva até um parque, o que o deixa sem entender nada. Então ela mostra umas raquetes que pegou emprestado, e enquanto desenha o campo, ela explica que se lembrou da promessa do dia que estavam jogando basquete, que algum dia eles iriam jogar badminton juntos. Além disso, ela gostaria de ajudar ele nos seus treinamentos. Mas durante o treino, Shinatsu não conseguia nem acertar o alvo. Ela realmente era péssima nisso, fazendo Taiki rir da situação. Ele começa a dar algumas dicas para ela, e assim a garota consegue acertar o seu primeiro saque. Enquanto jogam, ela conta que viu ele jogando contra o Aryu, mas ele pede para que ela esqueça isso pois foi muito constrangedor já que perdeu.
Shinatsu responde que foi incrível, pois no final da partida ele conseguiu acertar vários smashes. Além disso, ela comenta que deu para perceber que se eles continuassem jogando, a evolução do Taiki era tanta, que em algum momento ele iria começar a vencer. O prota fala, o que importa é que Aryu foi melhor. Shinatsu começa a rir, dizendo que ele realmente odeia perder, e mesmo jogando contra um senpai ele nunca desistiu de tentar vencer, e por fim, ela diz que não precisa se preocupar, pois vai dar tudo certo. Então ele se acalma, e responde que da próxima ele vai vencer. Algum tempo depois, a mãe de Taiki manda mensagem para Shinatsu perguntando quando eles voltam para casa. É aí que Taiki percebe um chaveiro escrito Shi, e já fica achando que é um presente do Aryu. Ela percebe a situação, e comenta que foi algumas colegas que deram de presente, pois tem o costume de chamar ela de Shi na sala. Isso deixa Taiki mais aliviado, afinal não é apenas o Aryu que a chama pelo seu apelido. Quando iam voltar para casa juntos, o prota pede para ela voltar sozinha, explicando que ela pode não se incomodar com isso, mas é meio constrangedor voltar para casa com uma garota. Então Shinatsu fica pensativa nas palavras que ele falou, sobre ela não se incomodar com isso, e chega na conclusão que é dessa forma que Taiki enxerga ela. No outro dia, Taiki fica surpreso ao saber que vai ser a dupla do Aryu, pois ele estava fazendo de tudo para derrotá-lo, e agora vão ter que jogar como equipe. No momento que ele estava comentando sobre seu amor pela Shinatsu, Aryu chega chamando ele para começar a treinar. No caminho, Taiki fica torcendo para que ele não tenha ouvido a conversa, mas para sua decepção, o cara tinha ouvido tudo, e conta que ficou sabendo que ele gosta da Shinatsu, assim deixando um clima bem estranho entre a dupla. Os dois começam a praticar, e Aryu começa a ser bastante exigente com Taiki. O cara começa a cansar, e para motivar, Aryu comenta que nunca viu a Shi reclamando que está cansada, e diz que o cara que ela escolher para namorar vai ser legal e forte como ela. O cara consegue entrar na cabeça do prota, fazendo ele ficar novamente motivado a continuar o treinamento. Já no outro dia, enquanto Taiki treinava, Anil começa a dar várias dicas para ele, se demonstrando realmente estar preocupado em fazer o garoto evoluir. No final do treino, Taiki está acabado, e na saída do colégio ele encontra o garoto, que comente que Taiki jogou muito bem hoje. O prota responde que ele também jogou muito bem. Percebendo os olhares entre Taiki e Shinatsu, Anil o puxa para o grupo e apresenta sua nova dupla. E para surpresa do protagonista, Anil começou a falar várias coisas boas sobre ele, dizendo que ele é uma ótima dupla, e que no futuro Taiki vai ser um grande jogador. Enquanto geral conversa, Shinatsu fala baixinho para Taiki, dizendo que ele mandou muito bem. Em seguida, Anil comenta que recebeu uma mensagem de sua namorada. O prota, surpreso, pergunta desde quando ele tem namorada. O cara responde que desde a semana passada, e comenta que gostava dela há muito tempo, mas nunca rolou nada. Porém, ela o chamou para sair e assim acabaram namorando. Então Anil agradece a Shinatsu por ter ajudado ele a comprar uma maquiagem para sua namorada, o que deixa o prota surpreso e percebendo que tinha entendido tudo errado sobre Anil e Shinatsu. Chegamos a mais um final de vídeo. Quem diria que o Anil seria um cara gente boa assim? Ele até tentou ajudar o protagonista com o Shinatsu, além de ajudar ele nos seus treinamentos. Então se você não quer perder os próximos episódios, já se inscreva no canal, pois logo mais eu trago a parte 4 desse anime. Um abraço do seu amigo Yu e até a próxima.